Estou esperando começar a gravação, tá? Tá pensando aqui. Aí. Fala, pessoal, tudo bem? Nosso curso extensivo chegando aí na 27ª semana. E eu começo essa gravação compartilhando com vocês o nosso cronograma, né? Sempre importante ser bem transparente aqui em relação ao nosso planejamento, tá? Então, o nosso planejamento, ele tá assim, a gente tá aqui na 27ª semana, né? Então, o que a gente deveria estar trabalhando hoje? Mutações e genética de populações. A gente vai chegar nesse conteúdo hoje? Não, tá? Por quê? Porque semana passada a gente deu uma ênfase grande, ali deu uma aula de quase 40, acho que passou até um pouquinho de 40 minutos na frente A. Então, hoje a gente vai priorizar terminar a parte de herança sexual. Então, fica uma aula mais curtinha para frente A. Semana que vem, a gente trabalha mutações e genética de populações. Veja que eu destinei aqui 2 aulas para biotecnologia. Talvez a gente não use tudo isso, né, para biotecnologia. Então, aqui a gente consegue, basicamente, fazer um ajuste, tá? Mas o ajuste maior vai acontecer na frente C, eu já explico para vocês. Na frente B, a gente está terminando aqui a parte de pirâmides ecológicas hoje. Mas eu já vou começar ciclos biogeoquímicos que eu destinei 2 aulas, né? Então, ao mesmo tempo que eu for trabalhar ciclos biogeoquímicos, isso não é uma forma da gente enrolar, né? Mas é uma forma da gente trabalhar como o conteúdo é cobrado de vocês. Hoje, quando cai ciclo biogeoquímico no vestibular, muitas vezes ele já cai relacionado a impactos ambientais. Então, fiquem tranquilos que em relação à frente B, a gente está com tempo de sobra, tá? Porque vocês vão ver que eu vou falar do ciclo do carbono, mas a gente já vai falar de agravamento do efeito estufa. Então, essa parte de aquecimento, de impacto ambiental, ela já vai vir aqui junto com o ciclo biogeoquímico, beleza? E aí a gente fica com relações ecológicas e sucessão ecológica. Então, a frente B, eu acredito que a gente vai ter até um tempo de sobra para fechar ela, né? Porque quando eu falar de ciclo biogeoquímico, eu já vou relacionar os impactos, né? Vou falar de chuva ácida, vamos falar de inversão térmica, vamos falar de destruição da camada de ozônio, tudo aqui dentro do conteúdo de ciclo biogeoquímico, de uma forma que a gente vai contextualizar o ciclo biogeoquímico, porque quando a gente estuda o ciclo isolado, não faz muito sentido, né? Ah, vamos estudar o ciclo do carbono, tá? E daí? O que acontece se tiver um desequilíbrio, né, na emissão de substâncias que contêm carbono? Ah, isso pode levar a um agravamento do efeito estufa, acidificação dos oceanos. Então, a gente já otimiza atualizando esse conteúdo, né? Porque, assim, esses tópicos aqui, eu peguei de acordo com o material do poliedro, né? Mas aí a gente coloca a nossa expertise aqui, que é, bom, vamos otimizar isso daqui no sentido de como o conteúdo está sendo cobrado, tá? Então, na frente B, com certeza a gente vai conseguir terminar tranquilamente, né? Na frente C, a gente vai finalizar a parte da excreção, né? Então, a gente está aqui na semana 27, e aí, se você olhar no teu planejamento inicial, o sistema genital estava lá para baixo. Eu já vou, como eu vou trabalhar a parte de sistema urinário aqui, né? Então, a gente está já falando de uma parte ali, né? Relacionado ao sistema genital, eu puxei para cima o sistema genital. E aí, veja, ficaram 4 aulas para sistema endócrino, é muita coisa. Então, aqui também vai sobrar tempo. Eu até acredito que o tempo que sobra aqui na frente C, a gente consegue equilibrar a frente A, tá? Mas, lógico, gente, né, não deu para fechar o conteúdo e a gente está chegando perto da federal. Eu vou entregar esse conteúdo para vocês, tá? Com certeza a gente vai entregar esse conteúdo. Eu só não quero correr com o conteúdo, né? A gente vai terminar conforme a nossa velocidade mesmo, tá? Mas como tem 4 aulas para sistema endócrino, a gente não vai usar tudo isso com certeza, beleza? E aí veja que eu já tenho que entregar para vocês, então, o simulado 5, objetivo, né? E aí,
nós teremos aí a semana 28 na semana que vem, e daí na outra semana, olha como que o bicho vai pegar, né? Vocês vão começar a receber, além do extensivo, além da discursiva, vai receber a gravação do super, né? Então a gente começa ali com a nossa gravação, né? Vou habilitar a aba super lá na nossa plataforma do Clearify, tá bom? Aqui, a discursiva era o que estava previsto anteriormente, mas a gente já antecipou isso também, tá bom? Então, assim, só dando essa explicação para vocês, né, dos ajustes que eu fiz aqui, e a gente consegue completar o conteúdo com certeza, tá bom? Então, vamos lá, minha gente. Semana 27, herança dos cromossomos sexuais. As aulas do Super serão gravadas, Rafael, porque, como a Federal antecipou, né, eu até posso compartilhar com vocês, ó, vou gravar até o horário, quem prefere ao vivo, né, não vejo problema nenhum, quem quiser acompanhar, né, mas o que eu imagino? Até numa questão de sobrecarregar vocês, né, e você ter aquele compromisso naquele horário, né, mas, de qualquer maneira, vai estar gravado, e eu vou compartilhando, posso, né, eu prefiro ao vivo, aí eu compartilho com vocês o horário que eu vou fazer essa gravação, tá bom? E aí a gravação vira ao vivo para quem estiver comigo também, tá bom? Gente, então assim, na parte de herança sexual, eu diria para vocês que a parte que mais cai, que é a herança ligada ao sexo, né? E a gente falou, inclusive, da cromatina sexual, lá do corpúsculo de Barr, quando a gente pensa, né, na questão de determinação, como que eu tenho certeza que esse indivíduo é do sexo biológico feminino? A cromatina sexual ajuda, né? E na questão da cromatina sexual, é aquela questão que eu falei para vocês, o daltonismo, que é a mulher que é normal, que não é daltônica, mas por conta da cromatina sexual, ela pode ter um olho normal, com o desão, né? Mas pode ter um olho daltônico com o desenho prevalecendo, né? Então, a parte mais importante de herança sexual já foi. O que a gente vai ver agora é assim, pode cair uma calvície, Giovanni? Pode, né? Pode cair uma herança restrita ao sexo, relacionada com o sexo? Pode. Então, vamos dar uma olhada aqui, tá? Nesse algo a mais. Herança parcialmente ligada ao sexo. Então, temos o nosso cromossomo X, que é muito maior do que o cromossomo Y, né? Tem a região homóloga, também chamada de região par. Isso aqui a gente já comentou na aula passada, né? E aqui a gente tem, né, o mal de Auguste. Eu até comentei com vocês, né? Nessa região homóloga, a gente tem ali o gene que está no cromossomo X, esse gene também aparece no cromossomo Y. Por quê? Porque essa região aqui, né, ela coincide, ela é homóloga a essa região, né? Então a gente diz que essa herança, ela é parcialmente ligada ao sexo. Então, mal de Auguste pode cair no vestibular? Meu, é muito difícil, né, aparecer mal de Auguste. Né? Eu destaquei para vocês na aula passada que o mal de Auguste também é chamada de cegueira diurna, porque a pessoa que tem mal de Auguste, ela tem a pupila dilatada, né? E essa pupila dilatada deixa a luz entrar, muita luz entrar, gerando ali, né, uma cegueira durante esse momento de luz, né? Então a pessoa tem aí o mal de Auguste. E aí, exemplo de herança parcialmente ligada ao sexo seria isso, tá? Cara, se eu fizer uma pesquisa aqui no filtro de vestibulares, né, ali pelo super professor que tem vestibulares do Brasil inteiro, mal de Auguste, é muito raro a gente encontrar alguma questão, né? Até depois, a hora que for montar a lista para vocês, eu faço isso. O que eu trabalhei hoje? Mal de Auguste, eu vou lá, pesquiso, né? Herança parcialmente ligada ao sexo. Tem alguma questão? Eu vou ralar para achar alguma questão que tenha, e se não achar, eu vou ter que, né, elaborar alguma questão com esse assunto, tá? Próximo tipo de herança, herança influenciada pelo sexo. Herança influenciada pelo sexo, a gente tem como exemplo a calvície, tá?
A calvície, o gene da calvície, ele não está nem no cromossomo X, nem no cromossomo Y. Então, onde que está o gene da calvície, Giovanni? Está no X, está no Y? Não está nem no X, nem no Y. Mas é uma herança que ela é influenciada pelo sexo. Tá? Por quê? Porque a gente tem algumas características relacionadas ao sexo biológico masculino que levam a uma predominância maior do homem desenvolver a calvície. E aí a gente diz que o gene da calvície, que a gente representa pela letra C, esse gene da calvície, ele se comporta como dominante no homem e ele se comporta como recessivo na mulher. Como assim, Giovanni? O que causa a calvície é o sesão, tá, gente? É o sesão. Só que o sesão, no homem, ele é como se fosse dominante. Então, tendo um sesão, o homem é calvo. Sesão, sesão, ele é calvo. A mulher, para ser calva, ela precisa ter 2 sesão. Então, veja como que fica aqui, ó. O homem tendo apenas um sesão, ele é calvo. A mulher que tem só um sesão, ela não é calva. Então, esse gene sesão, ele se comporta como recessivo na mulher. Como assim? O recessivo só se manifesta em dose dupla. Vamos de novo. Quem causa a calvície é o sesão, né? A presença do sesão, que estando em dose dupla, vai fazer com que a mulher seja calva. Estando em dose dupla e dose simples, dose única, vai fazer com que o homem seja calvo. Então aqui está a explicação por que existem mais homens calvos do que mulheres calvas, tá? E um fator importante, essa mulher não calva, que é sesão cesinho, se ela abusar no uso de anabolizantes, e lembre que anabolizante a gente está falando principalmente de hormônios masculinos, né? Ali a testosterona, por exemplo, essa mulher, ela vai desenvolver a calvície. Então, olha o risco de uma mulher, eu vou usar a testosterona como uma reposição, né, para eu ganhar mais força muscular e definição muscular no treino de musculação ou um atleta de halterofilismo. Essa mulher que não é calva pode desenvolver a calvície, porque ela não sabe se ela é sesão-sesão ou sesão-cesinha, né? E o homem que não é calvo, ele é o cesinho-cesinho, né? E a mulher também não é calva quando ela tem o cesinho-cesinho. Eu já vi erros em livros de biologia, tá, gente? Porque quando a gente diz assim, a calvície se comporta como dominante no homem e como recessivo na mulher. Eu já vi ele escrever em livros de biologia que o cesinho-cesinho é a mulher é calva. E não é isso, tá? Isso é errado. O gene que causa a calvície é o sesão. Para ele causar a calvície no homem, precisa ter apenas um sesão, porque ele se comporta como dominante. Na mulher, esse gene sesão, ele se comporta como recessivo. Por quê? Porque ele precisa de 2, né? Só se manifesta se tiver dose dupla. E essa mulher que é heterozigota, Giovanni, ela não é calva, a não ser que o exercício falhe alguma coisa, né? O uso de testosterona, o uso de anabolizante, e uma mulher que era heterozigota desenvolveu a calvície. De maneira geral, essa mulher não desenvolve a calvície, tá? Então, esse é o caso aí da herança que é influenciada pelo sexo, tá? Lembre-se, o gene da calvície não está nem no X, nem no Y. Ele está em cromossomo autossômico. E a herança limitada ao sexo? A gente pega, no caso da herança limitada ao sexo, que também é uma herança que tem fatores, envolvendo fatores hormonais, né? Então você tem ali também, né, determinada por genes autossômicos, mas que ela tem essa relação com o sexo, por quê? Porque o homem produz alguns hormônios, a mulher produz alguns hormônios, como estrógeno, progesterona, o homem produz a testosterona, né? Em maior quantidade do que a mulher. Então, aqui,
quando a gente pega, por exemplo, concentração desses hormônios que tem a característica de desenvolver características sexuais masculinas ou femininas, a gente tem o fenótipo, né? Então, por exemplo, o gene da barba. O gene da barba, ele está presente tanto em homem quanto em mulher. Só que por que os homens desenvolvem a barba? Por conta que dos 100% de testosterona, o homem produz 100%, a mulher produz só 5%. Mulheres barbadas, né, da história, se a gente for estudar lá, né, na história, tem até alguns trechos que citam questão das mulheres barbadas. O que acontece? A gente vai estudar ainda a parte das glândulas adrenais, né? A glândula adrenal é aquela glândula que fica em cima do rim, e ela tem aqui o córtex, que é como se fosse a casca da adrenal, e nesse córtex tem ali a produção, né, de hormônios que a gente chama de andrógenos. Então, a mulher produz testosterona? Produz. Como que a mulher produz testosterona se ela não tem testículo? Exato, ela não tem testículo, mas ela tem adrenal. A adrenal produz 5% de testosterona, né? Enquanto que o homem que tem testículo vai produzir uma quantidade muito maior. A mesma coisa acontece com os hormônios sexuais femininos. Nós, homens, não temos o ovário que produz estrógeno e progesterona, mas nós temos adrenal. E a adrenal produz estrógeno e progesterona, mas numa quantidade muito pequena, né? Então, você tem aí o quê? Você tem a possibilidade de mulheres que têm uma hiperfunção do córtex da adrenal produzirem mais do que 5% de testo. Então, quando elas produzem mais do que 5% de testo, pode acontecer de uma mulher desenvolver o quê? O fenótipo da barba, né? Então, entra uma questão hormonal aí, na questão dessa herança limitada ao sexo, tá? Então, veja que tem aqui uma ligação com esses hormônios sexuais, tá? Influenciada por hormônios sexuais, como eu comentei. Um outro exemplo, gente, vamos agora ficar bem atento aqui, porque a hipertricose, deixa eu pegar aqui, ó, um marca-texto. Se você pegar os livros de biologia e as suas apostilas aí de cursinho, a hipertricose, ela vem como um exemplo de herança restrita ao sexo, tá? Ela vem como um exemplo de herança restrita ao sexo. Como assim, Giovanni? Os livros de biologia, eles ainda ensinam errado, né? Eles dizem que o gene da hipertricose, ela está no cromossomo Y, o que hoje nós sabemos que não é verdade. Mas, como sempre foi estudado assim, a hipertricose, tricos é pelo, né? Hiper quer dizer que tem muito pelo. Existem homens que geneticamente têm muito pelo. Não é pelinho, não, tá, gente? É como se fosse cabelo na orelha, né? Imagine cabelo saindo da orelha. Hipertricose é isso, né? E isso é uma coisa que a gente observa só em homem. Então, por muito tempo, acreditava-se que o gene da hipertricose, ele estava presente no cromossomo Y, na parte não homóloga. Mas hoje, nós sabemos que não, que a hipertricose, que o gene da hipertricose, ele é um gene autossômico. Mas fique atento, porque questões de vestibulares ainda podem trazer exemplos de herança restrita ao sexo, falando da hipertricose. Então, assim, você não vai citar isso numa discursiva. Há exemplo de herança restrita ao sexo, que é restrita ao sexo masculino. A hipertricose, né, atualmente ela não é mais tida como uma herança restrita ao sexo. Se a questão trouxer isso, é uma coisa. A gente vai brigar depois para tentar anular essa questão, alguma coisa assim, mas não é você escrevendo, né? Então, hipertricose, para você estar bem atualizado, ela não é mais tratada como herança restrita ao sexo. Por mais que apostilas de cursinho, livros de biologia, falem que a hipertricose é uma herança restrita ao sexo masculino. Ou seja, que o gene estaria no cromossomo X. Não. A hipertricose é uma herança
influenciada por hormônios sexuais. Ah, porque eu já vi, professor, é difícil ver, mas existe mulher também com pelo na orelha. Então, aquela mulher que faz uso de testosterona, né, ela pode ter como efeito colateral a presença de pelos na orelha, né? Então, lógico, gene da hipertricose, uso da testosterona, porque senão, se fosse só a testosterona, todo homem teria pelo na orelha. Então, tem que ter uma condição genética para a hipertricose, que é autossômica, condicionada pelo uso da testosterona, e isso manifesta o fenótipo da hipertricose. Mas, como eu disse, ainda 2025, né, 2026, a gente ainda provavelmente pode ouvir falar de hipertricose como um exemplo de herança restrita ao sexo, que é o que a gente vai falar agora. Ó. O que é uma herança holândrica? Herança holândrica é uma herança restrita ao sexo. A palavra andros, lembre-se lá da botânica, né? Androceu, é a parte masculina da flor. Então, esse radical andro significa macho, homem, sexo masculino, né? E o radical holo significa todos. Então, o que é uma herança holândrica? É uma herança que afeta todos os homens daquela linhagem familiar, né? Também chamada de herança restrita ao sexo. Significa o quê? Que se esse homem tem defeito no cromossomo Y, na região não homóloga, agora deixa eu voltar aqui, né? Essa região azul aqui não existe no cromossomo X. Mulheres não têm cromossomo Y, então mulheres não têm esses genes aqui, né? Esses genes aqui não existem numa mulher. E aqui a gente encontra o gene SRY. Esse gene é importante você saber, porque é o gene que está relacionado à produção dos testículos. Ah, e por que mulher não tem testículo e não tem ali a bolsa escrotal? Porque quem está relacionado ao desenvolvimento testicular e da bolsa escrotal é a presença desse gene SRY. Como a mulher não tem esse gene SRY, ela não vai ter a bolsa escrotal e não vai ter o testículo, né? Essa região, então, é uma região ímpar ou não homóloga. Então, significa que se esse pai tem um defeito nesse cromossomo Y, ele vai passar o cromossomo Y para todos os filhos do sexo masculino. Esses filhos vão passar para todos os seus filhos do sexo masculino, né? Então, veja, todos os homens dessa linhagem familiar terão o quê, gente? Terão essa herança holândrica. Como a gente não tem muita informação de exemplos de herança holândrica, eles ainda citam como exemplo a hipertricose, o que eu disse é um erro, né? Essa ideia hoje a gente sabe que não é mais. Mas eles, como não vão ter exemplo nenhum para citar, eles vão acabar citando a hipertricose. Se eles citarem, beleza, né? Mas importante você saber que a herança holândrica é quando um gene, né, está presente somente na porção não homóloga do cromossomo Y. Beleza? Não cai em pegadinha, né? Vamos supor que essa mulher aqui, ela tenha um outro relacionamento, né? Olha só. Ela é casada com esse homem e tem um outro relacionamento. Esse homem aqui, ele também tem um cromossomo Y. Só que esse homem aqui não é da mesma linhagem familiar, gente, tá? Então, se essa mulher aqui, né, tiver um filho, esse filho possivelmente não vai ser afetado. A chance dessa mulher se relacionar com dois homens com a mesma característica é muito raro, né? Então, se vem um homem que não é da linhagem familiar, senão você vai pensar que todo homem que tem que estar no heredograma tem que estar afetado. Não, esse aqui veio de fora. Ele veio de outra família, né? Então, esse aqui, por exemplo, não estaria afetado, né? Seria possível ele não estar afetado e casando com essa mulher ter um filho normal, tá? Mas dentro da linhagem familiar, o pai passa para os filhos passam para os netos ali, né? Os netos desse pai inicial. Então, a gente tem a herança holândrica ou herança restrita ao sexo, tá?
Dúvida aqui na parte de herança sexual? Querem fazer alguma pergunta? Quem está ao vivo aqui comigo? Beleza? Maravilha, então. Gente, exatamente agora, 7 horas. Vamos fazer um intervalinho? 5 minutos? 10 minutos? Dá para fazer uns 10 minutinhos? E nós voltamos, tá? Então, no relógio do computador aqui é 6h59. Perto de 7h10 a gente volta. Combinado? Beleza.